Sejam muito bem-vindos a mais um Segura essa Marra. E hoje a gente vai falar de um assunto que ainda tem polêmica, ainda tem mistérios. Há muitos anos já a humanidade utiliza o oráculo e as cartas. Marcélia, cigano, egípcio, existem várias variações sobre o baralho e o tarô. E a gente hoje está aqui com Roxane Lucy e vamos falar sobre o tarô. Roxane, para começar, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter vindo, obrigada por ter aceitado o convite. É tudo tarô? Tem diferença? É oráculo? Qual que é o nome certo? Qual que é o jeito certo de falar? Obrigada, Kellen, pelo convite, do Renato também. E vamos entrar nesse assunto que é bem polêmico mesmo, muita gente tem medo. Verdade. Mas não é para ter medo, porque o tarô, ele é voltado mais do que para adivinhação, para previsão, ele é voltado para o autoconhecimento. Então, é uma ferramenta de autoconhecimento. Antes de ser adivinhação. O objetivo do tarô é esse. Tá? Então, assim, a gente faz previsões com ele, tá? Que eu nem diria que é previsão, eu diria que é dentro da lógica, porque se você planta sementes de laranja, você vai colher o quê? Laranja, não tem como colher maçã plantando laranja. Só que o tarô, o que difere dele é que ele tem acesso a informações passadas e futuras que nós não temos. Então, mas ele atua dentro da lógica. Então, o que você plantou no passado, inclusive em vidas passadas, é o que você vai colher. Então, o tarô é uma ferramenta, você está me dizendo que é de autoconhecimento, muito mais para a pessoa se entender do que para previsão do futuro? Sim, ele faz previsão, que eu chamo de tendências de acontecimentos, que a gente não pode bater o martelo e falar, é isso aqui, 100%, não tem como mudar, porque nós temos livre-arbítrio. E como nós temos livre-arbítrio, nós não temos um script para seguir e nós não somos robozinhos. É verdade. Então, as coisas podem mudar, tanto porque você decide mudar, tanto porque, às vezes, acontecem coisas alheias a você, da vontade de outras pessoas, ou até da vontade de Deus, Sim, de que haja um acontecimento diferente. Tá, vamos começar então para entender a diferença. Oráculo, tarô, baralho. Qual que é a diferença de um pro outro? Esse que você trouxe aqui pra gente hoje é o quê? Esse aqui é tarô. É um tarô. O cigano não é tarô. Então, quando fala cigano, não é tarô. Nem todo baralho é tarô. Para ser tarô, tem que entrar dentro de certas características. Tem que ter 22 arcanos maiores, tem que ter 56 arcanos menores, formando 78 cartas. Tem que ter uma ordem entre eles. Não pode, por exemplo, vir uma carta que é numerada, a número 8 vir como número 11. Tem tarôs que mudam isso, mas dentro da regra do tarô não se muda, não se pode mudar. Foi um autor muito conhecido que fez essa mudança, mas eu não obedeço isso. Entendi. Agora, baralho cigano não é tarô. Outros baralhos às vezes... Oráculos. Oráculo do anjo, oráculo da bruxa. Então, essas variações não são tarô. O tarô é um só. A não ser que siga essa regra que eu te passei. Entendi. E há quantos anos você é taróloga? É tarólogo certo de falar? Sim. Quantos anos? Há 36 anos. 36 anos trabalhando com tarô. Entre aspas, porque eu assumi como trabalho um pouco mais de 10 anos. Mas antes disso, eu joguei tarô de graça há 25, 26 anos. Por hobby, porque gostava. E eu não pensava em trabalhar com tarô justamente pelo preconceito que as pessoas têm de tarô. Eu não queria ser vista como uma pessoa charlatã, porque, infelizmente, grande parte das pessoas que mexem com tarô, infelizmente, são charlatãs. Usam para fazer trabalhos de magia negra e prender a pessoa e ganhar mais dinheiro com isso.
Então, eu não queria ser vista dessa forma. E eu também achava que o que vinha de graça para mim, eu tinha que dar de graça. Que eu tinha que jogar tarô de graça para as pessoas. Entendi. Mas não é bem assim que funciona, porque o que eu gastei comprando livro, comprando tarô... Estudando, investindo no seu conhecimento para chegar na experiência que você tem hoje. Você investiu tempo, vida, né? A gente tem que entender que, às vezes... Foi a coisa que eu mais estudei na vida. Então, o que um médico estuda de medicina é o que eu estudei de tarô. Legal. Legal você ter falado isso, porque as pessoas acham, por ser uma questão... Por entrar numa questão de adivinhação, muitas vezes, eu sei que não é só adivinhação, mas muitas pessoas olham para isso, por aí, né? que é só adivinhação, é só previsão. Então, além da gente ter primeiro entendido que não é só isso, tem autoconhecimento, tem várias coisas ali que você consegue se ajudar trabalhando o tarô. É legal ter falado que existe um estudo para isso. Não é só uma questão, não é dom, então. A pessoa tem que estudar também, ou é dom e estudo? É dom e estudo. E estudo. Tem gente que nunca vai conseguir jogar tarô na vida, porque às vezes não desenvolve a intuição, não confia na intuição. Entendi. Não consegue receber as mensagens que ele passa, é isso? Sim, é. E muita coisa vem justamente porque a gente respeita a nossa intuição. Às vezes a coisa não está ali exatamente delimitada naquela carta, porque tem o seguinte, cada pessoa que estuda o tarô, cada carta significa uma coisa para ela. O que significa para mim uma carta nem sempre vai significar para você. Então, o tarô ele tem uma forma de conversar comigo, uma forma de conversar com outra pessoa que joga ele. Porque tem aí uma conexão sua com ele. Exatamente. E um entendimento seu com o tarô. As cartas elas têm um significado básico, mas a intuição ela vai além disso. Tá. Então, para as pessoas que não conhecem sobre o tarô, a gente já falou aqui que tem diferença, então entendemos que tem, no seu caso, é o tarô, porque ele tem esse padrão que você falou. São quantas cartas? No total, são 78 cartas. 78 cartas. Você falou de arcano maior e arcano menor. O que é isso? Os arcanos maiores, vamos dizer que eles abrangem um significado maior de acontecimentos, sentimentos. E os arcanos menores, eles abrangem aspectos mais práticos da existência. Eu, particularmente, não faço muita diferença entre eles, não. Você, então... entende a mensagem da maneira que ela foi passada para você. Você não faz... eu não tenho conhecimento, não conheço do tarô, mas estou dizendo assim, se tem algumas pessoas fazem diferente, é isso que eu estou entendendo, e você falou que lê da maneira... Da mesma forma, porque tem gente que até separa os arcanos maiores dos arcanos menores para fazer leitura. Tem gente que, inclusive, joga só com o arcano maior, porque eu não sei se fica com preguiça de estudar o arcano menor, ou se tem uma dificuldade para fazer a leitura. Porque tem que estudar, então. Tem que estudar. A pessoa não adianta achar que ela vai comprar um tarô, um baralho. Não. Ou se ela tiver... Baralho não, que é tarô. Já aprendi que é tarô, não é baralho. Não, é um baralho. É um baralho. Mas nem todo baralho é tarô. É tarô, entendi. Então, uma pessoa às vezes acha... se ela sentir que ela tem esse dom... E aí ela vai lá e compra um baralho e joga... Não é só isso, ela tem que estudar. Tem que estudar mesmo. Porque, às vezes, a pessoa pode ter essa sensação. Eu tinha até esse momento aqui. Eu sabia que a imagem das cartas, eu já vi várias vezes, elas têm uma simbologia ali. Mas não de que isso era um estudo profundo. De que era uma coisa muito ligada a dom da pessoa, ao invés do estudo. Então, tem ali um estudo por trás disso. Não é só dom. Agora, tem gente que, por exemplo, tem pessoas que jogam o tarô de uma forma mais intuitiva. Sim. Evitam até estudar, achando que vão ser contaminadas pelo significado das cartas e preferem jogar o tarô sem saber exatamente o significado. Inclusive, dentro do tarô, tem as cartas dos arcanos menores. Elas são as mesmas cartas de baralho de jogar truco. De um baralho comum. Exatamente. Que, inclusive, foi uma forma do tarô ser preservado, foi transformarem ele num jogo que as pessoas jogam. Que ninguém ia perceber que era um tarô, isso. Exatamente. Disfarçado. Ele foi disfarçado, então, de baralho. Para sobreviver. Porque na Idade Média queimava-se os tarôs.
Então, ele foi disfarçado e as pessoas jogam ele. Mas, tem como jogar tarô usando as cartas do baralho? Tem. Tem como jogar? Tem. Porque ele já, tem essa similaridade por esse Exatamente. disfarce que houve ao longo do tempo. Então, Mas aí vai jogar só os arcanos menores, porque não tem os arcanos maiores. Entendi. A única carta, o único arcano que entrou no jogo de cartas de jogar é o Coringa. O Coringa, ele é o arcano que inicia a jornada do tarô e finaliza. Entendi. Tá? E ele é chamado, no tarô, ele é chamado o louco. E ele tem aquela iconografia daqueles bobos da corte da Idade Média. Que parece um coringa mesmo. Que no baralho o coringa é tipo isso, né? É um bobo da corte. Com aquele chapéu de 3 pontas e guizos. E ele começa a jornada do tarô sendo um ingênuo, um bobo mesmo, e ele finaliza como um grande sábio. E era esse que era o papel mesmo vamos dizer assim, dos bobos da corte, porque eles eram os únicos admitidos no reino que podiam falar a verdade para o rei sem ter a cabeça cortada. E eles falavam brincando, fazendo piada, né? E ironizando, mas falavam grandes verdades. Então, você falou, vamos por partes. Você falou que tem várias formas de jogar. E isso aí vai depender da pessoa, ela que decide como ela se sente à vontade para jogar, mas então não tem certo, não tem errado. Não, porque cada um vai definindo sua forma. A pessoa pode seguir formas prontas, por exemplo, usar a cruz celta, usar 3 cartas, usar 10 cartas, mandala astrológica. Entendi. Pode usar de várias formas. Cada um vai definindo sua maneira de jogar. A pessoa que decide como que ela quer, ela se sente à vontade para jogar. Dentro do dom e dos estudos dela também. Exatamente. Em relação... Tem relação, na verdade, com religião, o tarô? A gente sabe que tem muito preconceito sobre o tarô ainda. Talvez, assim... ou eu já ouvi, né, de que é bruxaria, tem a ver com magia negra, é coisa do capeta, é coisa do demônio. Eu já ouvi isso, assim, de várias pessoas. Tem a ver com religião? Vamos começar por isso. Tarô tem a ver com religião? Tarô não tem especificamente a ver com religião. Embora ele seja muito usado na Umbanda, por exemplo, né, onde mais se usa o tarô, mas ele não tem uma religião específica. Ele tem a ver com autoconhecimento. Ele tem muito mais a ver com autoconhecimento, que não é uma coisa específica de uma religião, do que propriamente estar ligado a uma religião. Entendi. Agora, ele é muito mal visto justamente por causa do comportamento das pessoas que jogam tarô. Né, que muitas vezes querem fazer trabalho de magia negra, sempre é de magia negra, tá? Entendi. E para mexer no livre-arbítrio das pessoas, isso é magia negra. Então, por exemplo, uma pessoa que joga tarô vai falar assim, olha, eu estou vendo aqui nas cartas que a pessoa não vai ficar com você, mas a gente pode fazer um trabalhinho para amarrar essa pessoa em você, e aí vai dar certo o seu relacionamento. Gente, não faça isso. Isso é mexer com o livre-arbítrio. Isso é uma coisa perigosa para o destino da gente. Muita gente que mexe com magia negra, eu acho que a maioria, se não 100%, acaba danificando a própria vida e a vida de quem está fazendo o trabalho também. Para quem está fazendo o trabalho. Você está dizendo, então, que você acha que esse grande preconceito que se tem com o tarô é devido às próprias pessoas não satisfeitas com a resposta buscarem um trabalho e aquela pessoa que está ali jogando as cartas oferecer ou a pessoa... Exatamente. É isso que queimou, vamos falar no português, que ela queimou o filme do tarô. Quem queimou o filme do tarô, na verdade, são as pessoas que não aceitam as respostas. Exatamente. Que aí buscam novos desenhos para a vida, querendo... Quer controlar o livre-arbítrio do outro. O outro tem que me amar. O outro tem que se separar da mulher dele para ficar comigo. Você escuta muito isso em consulta? Sim. Escuta? Sim. E aí? Como é que responde aqui? Fala assim, olha, eu... Eu esclareço a pessoa. Uhum. Eu falo assim, olha, eu não faço, eu não indico que faça,
Se for fazer, vai acontecer isso, provavelmente na sua vida. E a vida da pessoa trava toda. Muitas vezes não consegue se relacionar lá na frente com outra pessoa. E, às vezes, a questão financeira também acaba, briga de família, vida espiritual. Impacta a vida da pessoa no todo. Além de muitas vezes, não conseguir aquilo que quer. Não resolve. E ainda impacta a vida dela. A gente vai para o intervalo agora e, na volta, a gente vai ver, eu quero saber, de fato, né, desses casos, dessas pessoas que vão lá, que não aceitam a resposta e aí querem mudar o destino, não só delas, mas das pessoas também. Espera aí, é rapidinho, é só um minuto. Olá! Talvez você ainda não conheça o meu rosto, mas a minha voz certamente sim. Eu sou Renato Gonçalves, jornalista, locutor, radialista, apresentador. Trabalhei em algumas das maiores e mais importantes rádios de Minas e do Brasil. E agora eu vim te fazer um convite. Venha conhecer a minha nova casa. Quer deixar o seu negócio num outro nível, alcançando novos clientes com assertividade e credibilidade? Tem a sua empresa ou seu negócio anunciados nos programas ou em toda a programação da Mineiríssima Web Rádio. E venha também produzir o seu podcast conosco no estúdio Mineiríssima Podcast. Venha fazer parte e crescer com Renato Gonçalves e a família Mineiríssima. Voltamos aqui com Roxane Lucy, taróloga. Vamos falar, Roxane, a gente estava falando aqui antes do intervalo sobre pessoas que vão consultar e não aceitam ou não querem as respostas que estão ali. Você falou também dessa questão de tarólogos, pessoas... Cartomante e tarólogo é a mesma coisa? Não. Pode falar? Não. Cartomante... Tarólogo mexe com tarô e cartomante muitas vezes mexem com outras cartas, por exemplo, baralho cigano. Entendi. Então, no caso aqui, é tarólogo mesmo. Sim. Então, por exemplo, a pessoa que trabalha com isso, com as cartas no geral, a pessoa vai lá e consulta, não aceita, né, o que foi respondido ali, ou a previsão. E você falou que muitas vezes isso é que queimou o filme do tarô ao longo do tempo, porque a pessoa que está ali fazendo o atendimento, chama paciente, cliente, como é que você fala? Cliente. Você fala cliente. O cliente que está ali, a pessoa está fazendo o atendimento do cliente ali, ela vendo que a pessoa, talvez até de propósito, né, não gostou ou teve uma previsão ruim, ela vai lá e oferece um trabalho, e isso é que veio queimando o filme do tarô ao longo do tempo? É isso mesmo, exatamente. Desde a Idade Média, né? Por isso que você até falou da palavra bruxaria, né? Uhum. Tem a ver com isso. Não que o tarô tenha a ver, mas foi usado muitas vezes negativamente pelas bruxas, porque tem bruxinha que é assim do bem e tem bruxinha que é do mal, né? As bruxinhas do mal sempre ofereceram, continuam oferecendo trabalhos de magia negra, né? Voltando a falar, Sim. é sempre trabalho negativo. Não é positivo. Não existe trabalho que não seja magia negra? Existe, mas as pessoas que geralmente jogam tarô ou cartas, elas oferecem algo no sentido de querer controlar, mudar o livre-arbítrio do outro, e isso é magia negra. Mudar o destino. Na verdade, está dizendo assim, a pessoa, ela oferece mexer no destino das pessoas. Exatamente. É isso que ela oferece muitas vezes. E aí me ocorreu aqui agora que às vezes a previsão ruim, talvez nem seja ruim de verdade para essa pessoa que coloca as cartas, que não é honesta, vamos dizer assim, com aquilo que ela está vendo ali. Que ela pode ser um charlatão, como a gente falou aqui. Exatamente. Dizer que viu uma coisa ruim só para poder oferecer um trabalho, então. Sim. E talvez isso que tenha queimado o filme do tarô ao longo do ano. De onde vem o tarô? Onde que surgiu isso? Como que ele começou? Pra gente entender também, assim, de por que ele tomou esse caminho, né? Olha, o tarô, muita gente fala assim, o tarô ele foi desenvolvido na Idade Média. Tem muita gente que vai lá para trás e fala que o tarô é do Egito. Na verdade, o tarô é um instrumento arquetípico que já vem ao longo dos anos, dos milênios. Arquetípico significa que todas as pessoas passam por experiências comuns. Por exemplo, todo mundo passa por adolescência, todo mundo passa por uma situação de morte na família, todo mundo passa por uma situação de se apaixonar. Então, essas experiências, todas as experiências do ser humano juntas, são chamadas de arquétipos.
Então, isso o tarô ele trabalha em cima desses arquétipos para fornecer resposta. Mas a sua pergunta, de onde vem o tarô? Na verdade, o tarô ele vem de um conhecimento espiritual que é passado para o ser humano, que é um conhecimento, que eu vou dizer, universal. Uhum. Então, o tarô, por exemplo, ele foi decodificado dentro da Cabala dos judeus. Sim. Então, dentro da Cabala dos judeus, tem algo que é falado na Bíblia, no Gênesis, que é chamado de árvore da vida. Uhum. A árvore da vida não é uma árvore. Ela é um esquema de criação divino. Interessante isso. Então, por exemplo, tem 10 reinos dentro dessa árvore, tá? Que entre esses 10 reinos existem uns caminhos que são as cartas do tarô. Então, o tarô vem lá de trás, quando Deus criou Adão e Eva, Uhum. e falou, olha, existe a árvore da vida e existe a árvore do conhecimento do bem e do mal. Sim. E para você atingir o conhecimento da imortalidade, da vida eterna, você tem que conhecer a árvore da vida. Então, o tarô, ele descreve a jornada do ser humano para chegar num nível de desenvolvimento que ele alcance a imortalidade da alma. Que interessante ter falado isso. Então, inicialmente, ele tem uma ligação espiritual, mas é uma coisa que vem da criação do mundo. Da criação do mundo. Você falou sobre jornada, autoconhecimento. Então, o tarô, você falou de fases aí também da vida, que ele vai falar das fases da vida. Então, ele está contando uma história. Exatamente. É a história do louco, que somos todos nós, que nascemos bobinhos, ingênuos, sem conhecimento, que é o caso lá de Adão e Eva. Sim. Que tiveram que testar várias vezes coisas no caminho, certas e erradas, né, para chegar num certo desenvolvimento. Como todo mundo, erra e acerta na vida, vai experimentando ali, vai vivendo. Isso. E vai passando por essas fases da vida, até que chega, qual que é o ponto que ele chega? A sabedoria. A sabedoria. E a autorrealização. Porque quem atinge essa sabedoria, atinge a felicidade, a autorrealização, né? Se sente uno com o universo. Se sente em paz com o Criador. Esse é o objetivo da caminhada do louco. O objetivo do tarô sempre foi autoconhecimento? Sempre foi Sempre. para autoconhecimento? Sempre. Como que ele pode ajudar uma pessoa no autoconhecimento? No momento de uma leitura? Mostrando para essa pessoa onde que ela está falhando, que muitas vezes ela não reconhece. Entendi. Muitas vezes a pessoa fala assim, meus relacionamentos estão sempre acabando, porque, vamos supor, chega num nível em que a pessoa começa a me desrespeitar, eu desrespeitar a pessoa, e aí o relacionamento acaba. Então, a gente tem que entender o que é a responsabilidade dessa pessoa, dela mesma, tirando o outro, por que ela está entrando nesse ciclo de desrespeito. O que está acontecendo com ela que ela não vê, que ela está fazendo e está gerando isso. Eu ia dizer uma coisa. Então ele desenha para a pessoa não está Sim. entendendo, ela está vivendo uma Exatamente. situação que ela não está entendendo. O tarô vai lá e ilustra para ela isso. E você consegue ver isso ali nas ilustrações, nas cartas, para poder dar esse retorno, esse feedback para essa pessoa, para dar um direcionamento no momento que ela está. Já que a gente está falando de fases aqui, no momento que ela está vivendo. Uhum. E a gente falou aqui, né, no bloco anterior, de que existem casos de que a pessoa não aceita a resposta que está ali. Você falou que já aconteceu isso com você em atendimento. Mas já aconteceu da pessoa ficar revoltada com você por causa disso? Já. Teve situação em que eu fiz leitura, em que a pessoa... Posso dar um exemplo? Claro, pode falar. Em que uma pessoa, uma cliente, ela cismou que a vida dela estava dando errado porque tinham feito trabalho de macumba para ela. Ou seja, um trabalho de magia negra. E eu vi nas cartas que não. O que eu vi nas cartas é que ela estava se auto-sabotando. Então, ela reclamou que o casamento dela estava dando errado, estava dando muita briga, que no trabalho dela, ela era mais velha e todo mundo que entrou depois dela subiu e ela ficou. E é interessante ter falado isso porque a pessoa foi com
apostando que Sim. tinha uma coisa ruim, Já né? foi com a resposta Ela pronta. já foi apostando, ó, ela queria uma confirmação de que tinha uma coisa ruim fora, que não Sim, era dela. exatamente. E no final das contas, você viu, Eu falei, mas ela falou não aceitava. Ela que- pedia pra eu tirar de novo. Tira de novo, que você não tá vendo. Tipo assim, umas não 3 pode ser vezes, eu. Aí você é. diz, ó, não pode Isso. ser eu, não pode ser eu. E no final eu falei, é você tá agindo assim, assim, assim. O tarô foi mostrando os erros dela. Sim. E falei com ela, infelizmente, aí vem um lado vamos dizer, da previsão, da tendência do acontecimento. Infelizmente, se você não mudar seu comportamento com seu marido e também não modificar a forma que você lida no seu trabalho, daqui a um ano você não vai estar mais casada e nem trabalhando no mesmo lugar. E aí ela ficou revoltada, com certeza. Saiu de lá chorando. Até eu, né? Sim. Como é que não ia ficar? Fiquei sabendo. Na verdade, ela saiu bem, mas no meio do caminho ela começou a chorar. Quem me contou isso foi a cliente, que outra cliente minha, que era irmã dela. Sim. E, infelizmente, daí um ano fizeram uma viagem, as duas, mais o marido e o filho da que veio se consultar. E o marido terminou com ela na viagem, pediu o divórcio. No E meio da viagem. quando ela chegou em Belo Horizonte, foi mandada embora da empresa, no mesmo mês. Deu tudo ruim ao mesmo tempo, conforme você já tinha visto ali. Infelizmente. Então, assim, ó, o que você consegue ver, o que você vê, o que você lê no tarô, ele é uma previsão, mas ela é mutável. A pessoa tem ali a opção, ou ela Claro. tem jeito de... O tarô muitas vezes avisa a pessoa do que vai acontecer, para ela muitas vezes repensar o comportamento e poder mudar a realidade futura dela. Muitas vezes o tarô faz isso. Que legal. Ele não bate o martelo e fala assim, olha, vai ser assim, assim, assado. E não tem como mudar isso. Tem. É interessante, e legal a gente ter falado sobre isso, pela questão de que, primeiro, pelo que a gente falou, das pessoas que leem cartas de forma errada, eu vou dizer errada na questão de maldade, justamente para pegar o cliente e levar ele para um outro lado, para um lado de que a gente falou aqui de trabalho, para oferecer outros serviços, vamos dizer assim, né? Leva, faz uma leitura que talvez não seja a realista para oferecer outro serviço. Então, para quem, às vezes, gosta ou quer, ou tem interesse, tem curiosidade no tarô, procure um profissional que seja indicado, né, para não acontecer isso, e às vezes a pessoa sair de lá com a cabeça mexida porque teve uma previsão ruim e tal. Mas isso, a gente falou do preconceito que veio, né, dessa queimação de filme, de profissionais que usam de maneira errada. Você já sofreu preconceito nesses 30 anos aí que você falou que tá com o tarô? Olha, diretamente assim da pessoa virar para mim e falar assim, você é uma charlatã, você joga tarô. Isso aí não na cara. Mas eu conheço pessoas que moram perto de mim que falam que inclusive eu faço trabalho de magia. Porque as pessoas fazem esse link, Fazem né? essa ligação. Fazem esse link. Exatamente. Mas de onde que você acha que vem esse preconceito? Só disso, da magia negra? Porque, assim, existem gente que fala que não tá na Bíblia. É porque não tá na Bíblia. Então, não tá certo. E óbvio, quem tem a Bíblia como guia, bússola de vida, vai seguir o que tá lá. E se ela entender que isso não tá lá, e tá tudo bem. Sim. E de onde que você acha que vem esse preconceito? É só do lance do trabalho ou tem algum outro lugar? Olha, então, também, no caso, sempre há pessoas que mexem com alguma coisa na forma positiva ou negativa. Então, por exemplo, o que é um médium? Um médium é uma pessoa que tem uma percepção além do mundo físico. Isso é mal visto pela Bíblia? Sim e não. Por exemplo, os profetas tinham algum tipo de mediunidade. Sim. Mas ficar incorporando alguém que já morreu não é visto positivamente na Bíblia. Eu vou aproveitar e perguntar, porque a gente está... para você, e aí a gente está falando de opinião aqui, Jesus era um médium pela sabe assim, ou ele... Quem é Jesus para você? Vou aproveitar, assim, eu não sei, a gente está falando aqui de espiritualidade, você falou que tem interferência do tarô, não sei de fato qual é a sua religião, já que você falou que tem essa separação de tarô e religião, caminha próximo, mas, né, não tem esse abraço, não é a mesma coisa.
para você, quem é Jesus e se de fato ele, você falou essa questão, até mesmo pela... Óbvio, Jesus era o Messias, na minha opinião, para mim, Jesus era o Messias, eu tenho ele como o Deus encarnado. Mas respeito quem não tem essa opinião. E graças a Deus a gente tem liberdade. Hoje a gente mora num país em que as pessoas têm liberdade religiosa e podem não acreditar nisso. Para você, quem é Jesus? Jesus é um grande mestre da humanidade que ele veio mostrar o caminho para a gente chegar nesse nível de autoconhecimento, de autodomínio, de sabedoria. Por isso que ele fala que ele é o caminho, ele não é um caminho, porque só existe esse caminho. Qual é o caminho? O caminho que ele seguiu, o caminho de fazer o bem, o caminho de não fazer coisas erradas, de não se auto-sabotar, o caminho de não ser subornado pelo demônio, pelos desejos da carne. A prova de resistência, Exatamente. Né? Uma prova de que é possível resistir às tentações. Né? E com relação a ele ser médium, ele é muito mais do que um médium, porque ele tem uma ligação direta com Deus, ou seja, ele chegou nessa finalidade que eu falei aqui que o tarô tem. Essa sabedoria, essa união com Deus, né? Essa paz. Ele chegou, né, nesse clímax, né, nesse objetivo, nessa meta final, que deve ser a meta de todo ser humano. Sim. A gente não veio aqui para o mundo para passear, não. Nem só para curtir. A gente veio para alcançar esse nível que Jesus alcançou. Tá. E bom você ter tocado isso. A gente teve uma entrevista já aqui no canal com um sacerdote de Umbanda. E aí perguntei, do mesmo jeito que perguntei para você quem é Jesus, né? Eu perguntei para ele também, para Umbanda, quem é Jesus. E ali ele falou que dentro daquilo que ele acredita, naquilo, né? Que Jesus é um Cristo e que existem outros Cristos. Dentro dos seus estudos, dentro daquilo que você vivencia, como que você vê isso? Então, o Cristo não é um nome de Jesus, não é sobrenome. Jesus, sobrenome Cristo. Não. Ele é um nível que se atinge de sabedoria, que é isso que eu falei, de chegar pureza, na finalidade. De nível de excelência. Sim. Em ser puro, em ser bom, exatamente. Em ser magnânimo dentro daquilo que... Sim. De pureza, então, de conexão com Deus. Pode-se chegar ao nível de Cristo? Sim, ele mesmo fala isso. Ele mesmo fala, Jesus fala, que podeis fazer coisas maiores do que eu fiz. Então, ele está falando que a gente pode seguir o caminho que ele está apontando e chegar num nível que ele chegou, né, e fazer coisas tão maravilhosas ou até mais do que ele fez aqui. Ele é o caminho, então, né? existem outros Cristos, mas não é fácil chegar nesse nível. Não é fácil, a gente não encontra alguém assim na rua, andando. Ah, tem um Cristo aqui. E interessante, assim, eu perguntei a sua percepção disso, até para que as pessoas entendam, quem tem algum nível de preconceito e ainda vê o tarô como bruxaria, como magia negra, entende que não. E a gente vai fazer um intervalo agora, não sai daí só um minutinho, e na volta a gente vai ver sobre previsões do futuro. Fica aí. Olá! Talvez você ainda não conheça o meu rosto, mas a minha voz certamente sim. Eu sou Renato Gonçalves, jornalista, locutor, radialista, apresentador. Trabalhei em algumas das maiores e mais importantes rádios de Minas e do Brasil. E agora eu vim te fazer um convite. Venha conhecer a minha nova casa. Quer deixar o seu negócio num outro nível, alcançando novos clientes com assertividade e credibilidade? Tenha a sua empresa ou seu negócio anunciados nos programas ou em toda a programação da Mineiríssima Web Rádio. E venha também produzir o seu podcast conosco no estúdio Mineiríssima Podcast. Venha fazer parte e crescer com Renato Gonçalves e a família Mineiríssima. Vou fazer a João Kleber aqui. Para. Vai falar disso do futuro. Para. Não, primeiro, a gente vai... Pode ir. Voltamos com mais um bloco com Roxane e Lucy. A gente vai falar agora, antes de falar de previsões do futuro, Roxane, eu quero saber do seu passado. Não me esconda nada, me revele tudo. Como é que foi falar com as pessoas
que você ia trabalhar com tarô. Como é que foi você já sabia que tinha preconceito? Fiquei curiosa na questão emocional. Como é que você lidou aí sabendo que todo mundo te via ali como uma bruxa, sei lá, como alguém que fazia trabalhos, com alguém que não era o que você era, independente do que fosse. Você foi vista como alguém que fazia coisas que não era exatamente o que você fazia, né? Como é que foi isso em casa, em família, em relacionamentos? Me conta isso, assim, emocionalmente, como é que foi passar por isso? Em casa foi o pior, assim, devido à perseguição da minha mãe, que veio de uma religião protestante. Então, sua mãe era evangélica, protestante Sim. evangélico. Então, sua mãe era evangélica, e sua mãe evangélica, e você ia ler tarô em casa. Exatamente. Como que... foi uma confusão. Inicialmente ela não ligou muito, não, mas depois que isso virou profissão, ela começou a pegar muito no meu pé. Então, ela, entre aspas, ela me xingava, entre aspas. Na cabeça dela era um xingo. Para mim, não era. Ela falava, você é espírita. Entendeu? Então, assim, para ela, o espírita era o pior que tinha. Né? Aquele que chama pessoas mortas, né? É aquele que fica tentando fazer previsões e etc. Porque como evangélico... a gente sabe disso, quem tem conhecimento mínimo. A gente teve aqui um pastor também, né, aqui entrevistou um pastor. Como evangélico, essa questão de prever futuro está errado perante a Bíblia. Sim, perante a Bíblia. Mas os profetas faziam isso, mais ou menos, né? Existem Eles profetas, previam né? que ia acontecer. Né? Existem profetas na igreja, sim. Que é chamado de profeta. Sim. Então e o que eles fazem? Eles não usam Eles trazem o conhecimento do futuro para cá. Não é que eles estão prevendo. Assim, se a gente usar a palavra pré-ver, ver antes o que vai acontecer, está certo. Sim. Mas como as pessoas ligam a previsão a tarô, oráculos, né? Mas o profeta, ele faz, por exemplo, João, quando fala do Apocalipse, ele está pré-vendo o que iria acontecer. Daí tantos anos. Fazendo uma previsão, só não usou baralho. Tarô. Só não usou porque baralho. tem gente que tem tanta grau de mediunidade ou vidência que às vezes nem precisa do tarô. Entendi. Então, ó, pra você ver, olha que coisa legal. Porque as pessoas às vezes têm preconceito, e aqui, me corrija se eu estiver errada, você tá se colocando, né, nesse mesmo papel desse profeta lá da igreja que faz que chama e fala, eu já fui, eu já vi, assim, tô vendo aqui que tem alguém, ou que tem você, Deus tá falando comigo. Isso acontece na igreja. Tome cuidado para isso não acontecer na sua vida. Ou vai vir uma notícia boa para você na semana que vem. E até como correção, como a gente falou aqui. Eu já vi falando, você que tá fazendo isso, tá errado. É o tarô. Basicamente é o mesmo que o tarô faz. É bem similar ao que esses profetas fazem na igreja. E é legal porque, assim, às vezes tem muitos evangélicos que estão assistindo a gente, que têm preconceito com o tarô, e que talvez, a partir de hoje, tenham outra percepção quanto a isso. Sim. Inclusive, eu tenho clientes evangélicos. Você tem clientes evangélicos que procuram para saber, para entender como estão. Exatamente. Porque eles chegaram à conclusão que o tarô não pode ser só uma coisa negativa. Que o tarô, ele mostra um caminho para seguir. E muitas vezes essa correção que um profeta faz dentro de uma igreja é justamente o caminho de correção que o tarô também vai apresentar. Igual eu citei no exemplo da pessoa que você orientou, passou, ele... ou da pessoa que está tendo términos frequentes por causa de violência, entendeu? De desrespeito na relação, de quebra de confiança um no outro. O que ela está fazendo para que isso aconteça? E o profeta, ele fala muitas vezes a mesma coisa. Às vezes ele não descreve totalmente a relação, mas ele fala, olha, para você dar certo nos seus relacionamentos, fique atenta a isso aqui. Sim. Que interessante, né? E é legal que a gente desmistifique isso, né? De que não tem nada a ver com magia, não tem a ver com... Tem a ver com espiritualidade, de fato, totalmente. que tem essa ligação, do mesmo jeito que tem um profeta dentro da igreja. Exatamente. Da mesma maneira. Tem algum preparo especial para jogar o tarô? Você se prepara de alguma maneira antes? Eu não sei, assim...
eu não tenho conhecimento. Se alguém tiver, pode até colocar nos comentários aqui, mas de que o pastor ou esse profeta dentro da igreja tem um preparo. A gente teve, como eu te citei para você aqui, uma entrevista com um sacerdote de Umbanda, e ele falou que evita carne, o médium evita bebida alcoólica, evita isso, evita aquilo outro, para que ele esteja forte ali no momento de atender, de ser usado como ferramenta da espiritualidade. Você, como uma médium, posso chamar você de médium, então? Sim. Porque como profeta também, que também consegue prever essas coisas ali vendo, né, a leitura, se prepara de alguma maneira antes de começar a jogar para alguém, para um cliente? Olha, a minha preparação é a minha vida, é a forma que eu levo a minha vida. Eu não posso simplesmente me entregar a fazer coisas erradas, encher minha cabeça de bebida numa sexta-feira, né? Não posso, por exemplo, ficar maltratando pessoas, xingando pessoas, falando palavrão com pessoas, porque tudo isso contamina a gente. Então, assim, na minha vida, na minha espiritualidade, eu me vigio. Entendi. Eu faço orações. Essa é a minha preparação, é a vida. Você está dizendo que você não vai nem se limpando, mas você tenta se manter no nível de energia. Eu tenho um caminho entendi. espiritual que eu sigo, né, todos os dias, né, de preferência 24 horas por dia, né? Orar e vigiar, né? Exatamente. Orar E dentro disso, quando eu recebo um cliente, eu faço uma oração para me focar nas questões dele e para ele também, porque às vezes ele chega afobado, ansioso, não respira nem direito. Então, eu faço oração para a pessoa se centrar um pouco, ficar mais tranquila, poder fazer as perguntas com mais calma. Entendi. Agora, essa questão da previsão, que você falou que a sua vida é a sua preparação. A vida que você vive de forma orar e vigiar, vou colocar para resumir, né, isso que eu entendi, é o que, de fato, é a sua preparação diária, todos os dias, para atender bem as pessoas. Você, aí na sua concepção como taróloga, como ser humano também, como espiritualista, espiritualizada que dá para a pessoa, então, perceber quem é um bom profissional pela vida que ele leva? Com certeza. É assim que ela Só pode... que a pessoa, muitas vezes, não tem acesso a isso, né? Como é que ela vai saber a vida da pessoa que ela está indo buscar para tirar um tarô? Como que ela vai saber? Agora, hoje em dia, a gente tem uma ferramenta muito boa. A internet. A internet, o Google... Ninguém principalmente fica o escondido Google. de ninguém mais. Principalmente o Google, tá, gente? Nem tanto o Instagram, nem tanto o Facebook, nem tanto o YouTube, que inclusive eu não costumo ver vídeo de tarólogo, cartomante, nada, não vejo. Você não assiste, você não é consumidora desse produto. Não. Por quê? Porque aquelas previsões que são feitas, eu vou tirar 3 cartinhas e serve isso para todo mundo. Todo mundo que está vendo serve a mesma resposta. Isso não é real, gente. O tarô, ele é particular para cada um. Então, para você é uma resposta, para outra pessoa outra resposta. Então, você não é a favor dessas leituras que são abertas. Não. E é legal porque, assim, tem muito canal, perfil. Eu mesmo já vi, já recebi lá aqueles marketzinhos que tá assistindo no YouTube lá. Tire agora uma carta. Exatamente. Descubra seu futuro. Não, gente, isso não acontece. É igual na astrologia, tem um horóscopo diário. Então, para o signo de Gêmeos, cuidado, pode levar um tombo hoje. Cuidado, pode haver uma briga na família. Quer dizer, para todos os geminianos do mundo vale isso? Não vale, gente. Os geminianos do mundo não vão todos passar por essa experiência. Então, há muito de influência mental nisso aí. Sim. Às Você vezes, acha que é sugestivo? Totalmente. Você acha que a pessoa que assiste esses tarôs coletivos, eu não sei como é que fala, mas assim, que é um tarô que é para todo mundo, exatamente, ela pode ser sugestionada totalmente ao que está ali. Ao que está ali. E a maioria das pessoas, se você perguntar, então você viu ali na internet tiragem de 3 cartas, você escolheu uma. Deu certo com você? Ela sempre vai falar assim, de algumas coisas deu, outras não.
Então, quer dizer, não é uma coisa voltada particular para cada pessoa. Não é uma coisa direcionada. Até porque Não. tá na internet. Exatamente. Tá aberto para todo mundo. Qualquer pessoa entrar no link. Se eu compartilhar o link com você, você vai assistir. Eu também vou assistir todos a mesma leitura. E nossas vidas são diferentes. Então, assim... Exatamente. não tem como ter similaridade na orientação. Às vezes até pode ter, não sei. Mas não vai ser uma leitura direcionada. Exatamente. Já que está aberta ao público, sei lá, 300 mil visualizações, não sei como é que é isso, mas não vai ser correto. Exato. Não vai estar direcionado. E por que eu falo assim, que tem uma ferramenta que ajuda muito a gente, que é o Google, e não o Facebook, e não o Instagram, e não YouTube também? Porque no Google tem como você avaliar o trabalho das pessoas. Então, por exemplo, hoje em dia, metade dos clientes que eu tenho todo mês vem através das avaliações que eu recebo no Google, na minha página de trabalho. Porque você pede o seu cliente para avaliar você lá. Sim. E aí... todos deram 5 estrelas até hoje. Que bom, que legal. Não teve nenhum que deu 3 ou 4. Legal. Então, eu creio que meu trabalho realmente para a pessoa passa uma confiança. Hoje em dia, avaliação é tudo. As pessoas, de fato, vão lá para poder. Você vai procurar uma loja, você vai procurar uma escola, você vai procurar, sei lá, uma oficina. Você procura lá como é que é a avaliação daquele lugar. E o que você está falando que antes de pesquisar em rede social, vai no Google ver a avaliação da pessoa. Exatamente. Nem todo mundo tem Google, infelizmente. Sim. Mas, por exemplo, se você for no Instagram, você vai saber a avaliação que aquela pessoa tem. Nem sempre. Você vai saber só o que ela mostra ali. A gente, inclusive, fala sobre isso. Exatamente. O Instagram, ele é uma ferramenta perigosa para a construção emocional das pessoas, porque ele mostra ali só o que a pessoa quer. A pessoa pode estar péssima, pode estar arrasada, mas ela posta uma foto sorrindo. E isso tem prejudicado a vida das pessoas, porque muitas vezes a pessoa... que não tem certo entendimento, pensa, minha vida tá ruim, olha a vida da pessoa como tá boa, porque tá se baseando apenas em imagens ali na rede social. E no Instagram, a pessoa vai selecionar o que ela quer colocar lá nos posts. E tá certo. Lá no Google, você não tem como selecionar. O do você Google não tem como tirar uma opinião negativa que alguém deixou para você. Olha que legal. Então, quer dizer, o Instagram, você escolhe o que vai mostrar, então é perigoso procurar esse profissional lá, porque ele vai mostrar só o que ele quer. Só o lado bom que ele quer mostrar. Mas na avaliação, você tem ali um retorno, um feedback do cliente. Exatamente. E aí, se for ruim, vai ficar registrado lá. Vai ficar registrado, não tem como tirar. Então, é uma boa dica para quem quiser procurar, para quem é um tarólogo ou um profissional dessa área, para tudo. Mas que olhe lá nas avaliações. Que olhe nas avaliações. Sim. A gente falou aqui, falando de preconceito, falando da questão emocional. Você falou dessa questão da sua mãe brigar com você em casa e ter essa questão. Como é que você se fortaleceu emocionalmente para não desistir disso, já que era isso que você gostava? Você ficou 20 anos trabalhando com isso sem ser profissionalmente, né, como um hobby. E depois virou profissional. Como que você se fortaleceu emocionalmente para não deixar essas críticas te abalarem? Foi um caminho, né? Então, como eu não pretendia trabalhar com tarô, inicialmente eu não era muito acusada dentro da minha casa. E foi passando o tempo, eu não imaginava nunca que eu fosse trabalhar com tarô, eu trabalhava com outra coisa, eu trabalhava como tradutora, digitadora, revisora de textos, trabalhei anos para a empresa fazendo isso, revisando livros também que iam ser lançados em editoras. Mas eu tive um problema na minha vida, que, assim, resumindo, eu tive uma crise espiritual muito forte, tive problemas na coluna que não me permitiam mais trabalhar, digitando 10, 12, 14 horas por dia. Que era o que você fazia. Sim. Que era, quer dizer, aconteceu uma intervenção. Exatamente. Na sua saúde. E aí eu me perguntei, o que eu vou fazer agora? Porque eu não sou formada em faculdade. Sim. Né? Embora muita gente pense, porque eu tenho um conhecimento muito vasto, porque leitura foi uma das áreas que eu mais me dediquei na vida. Eu já devo ter lido quase 4.000 livros até hoje. Para estudar não tem que estar na faculdade. Né? Não. Você não tem que ir para a faculdade para estudar. Exatamente. É bom você ir. Inclusive, se você tem quiser. gente que vai e não tem estuda. Gente que vai e não estuda, né? Tem gente que forma. Eu conheço pessoas aí que são formadas na faculdade que você não sabe nem como que conseguiu. Mas é legal você ter falado isso até para incentivar as pessoas a estudarem. O estudo nada tem a ver com estar na faculdade. Você pode estudar antes de ir para a faculdade, durante a faculdade.
Mas tem assuntos que você consegue estudar lendo livros. Exatamente. Tem Eu vídeos, comecei muito cedo. Com 11 anos, eu comecei a fazer leituras, né? E fui entrando no campo de tanto esoterismo, quanto filosofia, quanto variados assuntos assim Sim. da área humana. Eu queria entender a mim, queria Sim. entender Deus, quem é Deus, e queria entender o ser humano. Então, eu passei por várias religiões, né? Assim, de leitura. Buscando também, nessa busca de entendimento, de sim. autoconhecimento, mas também de entender onde estamos, o que somos, onde estamos. Exatamente. É isso. E nessa busca eu encontrei astrologia primeiro, depois veio o tarô, depois veio a numerologia, que eu também trabalho com numerologia. Então, foi chegando esse conhecimento e eu vi que era o que eu gostava de aprender. Sim. E o que a gente gosta de aprender, que a gente ama, a gente quer levar para os outros. Sim. E você faz melhor também, né? Porque Exatamente. Gosta, você faz o que gosta, não tem como você fazer mal Exato. feito. Se você gosta daquilo, você vai buscar aprimoramento. Você vai Sim. investir seu tempo. É o que você falou. Vai investir tempo para a busca de conhecimento para aprimorar, já que você gosta disso. Exato. Faz com gosto, né? Trabalha com gosto. É. Trabalha com gosto. Então, eu cheguei, assim, quando eu estava com meus 38, 39, 40 anos, eu cheguei no ponto de pensar, o que eu faço agora? Já não posso trabalhar na frente de um computador igual eu fazia antes. Pela questão da saúde, da intervenção que você teve. Exato. Então, aí eu comecei a fazer uma terapia, e a terapeuta sabia que eu fazia mapas numerológicos, e ela falou, por que você não investe nisso? Ela nem sabia que eu jogava tarô. Porque eu não saía para todo mundo falando, eu jogo tarô. Entendi. Era só amigos e amigos de amigos que jogavam comigo. Porque era um hobby, não Exato, era comercial. não era profissão. Eu não ganhava um centavo com isso. Então, ela falou, por que você não investe nisso? Eu pensei, pode ser. Né? Será que vai dar certo? Aí ela falou para mim assim, se você tentar e não desistir, uma hora vai dar certo. E isso vale para tudo na vida da gente. Sim, agora, tem coisa, né? tem coisa que a gente bate a cabeça de teimoso, claro. Né? Não é tudo que tem que dar certo. Mas isso tinha a ver profundamente comigo. Sim. E eu gostava, e depois que eu comecei a trabalhar, eu falei assim, gente, por que eu não fiz isso antes? Porque é o que eu mais gosto de fazer na vida. É interessante falar assim, por que eu demorei tanto para Sim. poder achar isso? Dá o o sentimento clique. é esse, né? Exato. Por que eu demorei tanto para poder E para descobrir? assumir, entendeu? Porque eu não queria assumir isso também. Porque tinha um preconceito seu também, Tinha um né? preconceito meu. Entendeu? Medo Então ou eu preconceito? Medo do outro ou era sim, preconceito também? um preconceito, porque eu pensava, a maioria é charlatã e eu serei vista como charlatã. Entendi. Então, Uma assim, mistura eu dos tenho dois. que me preparar para isso. Sim. Mas depois que eu cheguei nos meus 40 anos, eu acho que eu já estava tão preparada para isso que, assim, foi fácil para mim. Porque o pior é quando você tem o preconceito dentro. Porque quando o outro tem, é mais fácil lidar com o preconceito do outro do que você ficar se acusando o tempo todo. Eu estou fazendo coisa errada, eu estou indo contra Deus, eu estou indo contra tal religião. E você teve esses questionamentos, você se questionou nessa sua trajetória, essa trajetória que a gente está falando aí, você se questionou se era de Deus isso, se podia, se não podia. No início, na época que eu nem trabalhava com isso, não assumi como profissão, eu me questionei muito, porque eu jogava o tarô e via, assim, gente, as pessoas ficam gratas de eu mostrar, esclarecer a situação para elas. Isso aí é de Deus ou é do diabo? O diabo, ele quer um engano, ele quer a mentira, ele quer o mal, ele quer a ilusão. E eu fazia uma coisa que esclarecia para a pessoa, e a pessoa falou assim, meu Deus, é isso mesmo que eu estou fazendo. Agora caiu a ficha. Estou fazendo certo. Que horas que essa chave vira? Acontece alguma coisa ou foi um processo? Foi um processo. Foi indo. E eu acho que também ter experiência de vida é importante. É importante para outras profissões, por exemplo, quando uma pessoa é psicóloga, quando ela forma, ela tem uma cabeça. Sim. Depois de 20 anos, ela tem outra cabeça, que vem com as experiências. Com a maturidade. Exatamente. Né? Com a maturidade. E isso eu acho que tem a ver comigo, com o meu processo, porque eu cheguei nos 40 anos, eu acho que cheguei no momento exato de eu estar pronta para receber pessoas e fazer disso uma profissão. Foi com 40 anos, então, que você Que virou eu comecei, essa chave. sim.
e que aí entendeu que era esse era seu propósito de vida? Sim. Entende como É, propósito de propósito de vida, é minha missão. Sua missão É de minha vida. missão, sim. Sua missão de vida. Que legal. Inclusive, o tarô, para mim, é uma terapia. Porque quando eu jogo tarô para uma pessoa, eu me desconecto totalmente de mim. Eu consigo ver só a pessoa e os problemas dela e as questões dela. Então, eu inclusive, naquela época que eu comecei, eu estava com depressão, né, que eu resolvi assumir o tarô como trabalho. Eu estava com depressão e o que me dava alívio era justamente quando eu tinha cliente. Quando eu tinha cliente, eu esquecia de todas as minhas dores. Porque, assim, se a pessoa está triste, uma pessoa está mal, ajudar o outro faz você sair da sua tristeza, né? Te tira daquele lugar de É uma triste. forma até de que a gente fala que é caridade. Sim. Sair da sua dor, do seu egoísmo, do seu choro, do seu sofrimento. Para ajudar uma outra pessoa. Para ajudar o outro. Para ajudar uma outra pessoa. Sim. Então, cresceu aí, né? Cresceu na questão de ajudar o outro, é que você foi abrindo espaço pro tarô na sua vida. Pelo menos é assim que eu tô vendo isso. Sim. E sobre futuro, sobre previsões. Até que nível de futuro e de previsão a gente consegue ver no tarô? Você, né? A gente não. Você consegue ver no tarô. Até onde a permissão divina deixar. Então, não existe quem acerta 100% do que vê no tarô. Até porque, como eu já te falei, tudo pode mudar. A pessoa pode mudar, circunstâncias podem mudar, outras pessoas envolvidas podem mudar o comportamento, e aí muda o futuro. Porque se ele é autoconhecimento, pelo menos eu entendi isso aqui. Ele vai falar para a pessoa se aprimorar, ela pode mudar comportamento e mudar esse destino que o tarólogo tenha visto ali. Exatamente. Então, é uma previsão, porém, como é previsão, pode ser alterado, não é uma certeza. Ser. Até porque o tarô, muitas vezes, como eu falei, ele avisa. Olha, vai acontecer tal coisa daqui a uma semana na sua vida. Uhum. Tá? Por exemplo, você vai brigar com seu marido ou sua esposa daqui a uma semana. E essa briga ela pode ser fatal para o casamento de vocês. Então, a pessoa já se prepara para não brigar. Sim. E aí ela mudou o destino. Porque a tendência... Se ela conseguir... exatamente. A tendência era acontecer aquilo ali. Sim. Tá? Que estava previsto de acontecer. Mas ela tomou uma outra via. Ela mudou de comportamento. Ela decidiu fazer outra coisa. Aí mudou o destino. É uma tendência, então, uma tendência. não um destino. Não, exatamente. O tarô, ele mostra uma tendência. Tendência de acontecimentos. A gente vai... Vamos pegar uma pergunta de alguém da produção para você tirar as cartas, não, para a gente mostrar, inclusive, as cartas, né? E mostrar do símbolo, do que significa, e você dar uma explicação ali do que é, até para as pessoas que não têm conhecimento e nunca viram, poder ver. Eu recebi uma pergunta da produção, de alguém da produção aqui. Eu vou ler. Pera aí, ó. Preparados? Os caminhos que tenho percorrido estão de encontro com minha missão de vida, olha que profundo, em várias áreas da minha vida? Ok. Vamos lá ver. Então, eu vou tirar aqui 3 cartas. Vou abrindo. Essa aqui é a carta central da resposta. 3 de copas. Ela é o momento presente. Mas aqui eu não vou me ater muito à questão de momento presente, passado e futuro, não. Essa seria a carta do passado, que é o Rei de Ouros. E essa seria a carta do futuro, que é o 9 de Ouros. Então, o que o tarô está me falando aqui? No passado, a pessoa se ateve a algo muito voltado para ganhar dinheiro, se sustentar, e não prestou muita atenção no próprio desejo, no que ela queria. Então, o mais importante para ela era tipo assim, vou ter o pé no chão, vou buscar segurança, vou buscar estabilidade. Então, esse é o passado relacionado a essa pergunta. Então, sim. A pergunta foi, até peguei o celular para poder perguntar de novo. Os caminhos que tenho percorrido estão de encontro com minha missão de vida em várias áreas da minha vida? Então, assim, esse caminho que a pessoa tomou, no passado, ele estava mais voltado para a questão prática de ganhar dinheiro e se manter financeiramente na vida.
Agora, a carta do momento presente, ela fala que teve influências de outras pessoas ao redor, de amigos, incentivando a pessoa a tomar um outro caminho que tinha muito mais a ver com o desejo dela, com a missão de vida dela. As pessoas percebiam nela algo relacionado a essa missão que, às vezes, ela não conseguia ver ainda. Eu acho até difícil não conseguir ver, mas não assumia para si mesma, igual eu. Igual em no relação seu sim, uma situação semelhante. Exatamente. Eu tive que ter também pessoas me incentivando, como eu tive a terapeuta, por exemplo, e outras pessoas falando, trabalhe com isso. Uhum. Então, é nesse sentido que eu vejo aqui. Pessoas mais próximas incentivando a pessoa a mudar a trajetória de vida para realizar a missão dela. Então, isso aqui já está acontecendo, essa mudança. E a tendência do acontecimento é justamente a carta do desejo, que é a pessoa seguir o desejo do coração dela. Que é, então, o núcleo da pergunta dela, exatamente, né? a missão. Ela está caminhando para isso. Se os caminhos estão de encontro com a minha missão. Então, sim, está de acordo com a missão. Se ela continuar seguindo nessa linha do que ela está buscando e está fazendo, ela vai encontrar essa missão de vida dela. Então tá aí, para quem mandou a pergunta aí da produção, a pergunta escolhida foi essa. E aí, então, tem a resposta, a pessoa está no caminho certo. Sim. Lembrando que essa pergunta aqui eu respondi de forma mais resumida. Sim. Para não ficar entrando em detalhes. Para não abrir a vida pessoal da pessoa, tá no programa. Exatamente. Aqui, então, tem gente aqui atrás das câmeras que vocês não estão vendo, então a gente, só para poder ilustrar mesmo sobre como funciona uma leitura. A intenção é essa. Porque tem perguntas que eu fico aqui 15 minutos debruçada sobre as cartas. Essa seria uma, pelo que eu tô vendo, de um bom tempo para a resposta. Sim. Vamos mostrar as cartas de como elas são? Por exemplo, você quer escolher alguma? Eu vou tirar aleatoriamente e vou mostrando. Pra gente mostrar e explicar. Eu trabalho atualmente com o tarô, que se chama tarô Illuminati. Não tem nada a ver com o que as pessoas pensam de Illuminati, maçonaria. Eles vão achar que tem a ver. Simplesmente quem fez o tarô colocou um nome italiano de tarô dos iluminados. Entendi. O tarô que traz a iluminação. Você falou isso, é uma chatice isso, né? As pessoas colocam rótulo, colocou que é iluminar. Então tem a ver com o que tem lá. É uma palavra que tem significado amplo. Sim. Que não tem a ver só com aquilo, só com isso, né? Exatamente. E as pessoas rotulam tudo. E já vem de forma negativa aquela palavra. Sim. Né? Assim como se você falar tarô dentro de uma igreja evangélica, todo mundo vai isso que eu tô ser dizendo. contra. As pessoas rotulam as coisas. Eu acho que o grande problema da humanidade tá as pessoas usarem rótulos e tomar aquilo como uma verdade absoluta, sem antes... A gente pode falar da palavra religião. Hoje em dia, muita gente tem preconceito contra a palavra religião. Por causa disso. Fala dentro das religiões que não tem religião. Eu frequento essa igreja, mas eu não sigo religião. Por causa do rótulo. Mas religião, o que é a palavra religião? Religare. Religar o homem ao seu Criador, que é Deus. Sim. É isso que significa religião. Isso é negativo? E as pessoas estão criando preconceito contra isso. E estão criando... A gente não está saindo do assunto um pouquinho, mas tem a ver, né? Estamos falando de espiritualidade aqui. Mas eu vejo que as pessoas ficam com preconceito justamente pelo esse excesso de rótulos. Porque se eu disser que eu sou evangélica, vão me ver assim. Sim. Se eu disser que eu sou espírita, vão me ver assado. Se eu disser que eu sou da Umbanda, eu sou assim. E é interessante, por exemplo, no meu Instagram, eu tá lá cristã. E é muito comum eu receber alguém perguntando de qual igreja que eu sou. Sim. Você é de qual igreja? Qual que é o ministério? Não, eu não sou evangélica. Eu já falei até aqui muitas vezes. Eu não sou evangélica, mas eu sou cristã. E então, existe esse rótulo. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes você rotula uma pessoa por uma palavra que ela falou, por alguma coisa que ela disse, de forma errada por falta de conhecimento. Sim. Uma palavra tem significados amplos. Ela não significa... Eu estou falando isso por causa do tarô do Illuminati. Quer dizer, é tarô iluminado. Mas como é italiano Illuminati, a pessoa leva para um outro lado e viaja na maionese de forma negativa. Exato. A pessoa viaja, mas de forma negativa, levando para um preconceito. E às vezes está achando a pessoa de uma coisa que ela não é por causa de uma palavra. Sim. E, enfim, a gente tem que tomar cuidado com isso. E é legal ter falado, porque estamos falando de assuntos polêmicos que ainda não são aceitos pelas pessoas. A gente sabe que tem preconceito. E é legal ter falado isso. Vamos ver agora as cartas. Bom, vamos mostrar uma carta. Essa carta, por exemplo, 5 de paus.
Ela está mostrando pessoas que estão lutando. Então, qual que é o significado dela? É justamente isso, é conflito, é luta, é briga, pessoas falando coisas umas para as outras que magoam. Pode ser um conflito interno da própria pessoa, ou seja, ela quer uma coisa, mas está querendo outra também. Posso ver a carta? Pode ver a carta. Então, ó, aqui na carta, não sei se a câmera vai conseguir focar bonitinho, mas tem aqui, ó, pessoas lutando com bastões. Exatamente. São 1, 2, 3, 4. Tem 4 pessoas. Sim. Tem 5 pessoas. Esses 1, bastões. 2, 3, 4, 5. São 5 pessoas. São 5, que é os 5 pessoas, são 5 de paus com os bastões. Tá? Que dentro do baralho também tem aqueles bastões, né? Os paus. Tem copas, paus, espadas e ouros. Que são as mesmas cartas que a gente joga. No baralho normal, no baralho normal. Sim. E aqui tá nítido que elas estão brigando mesmo, Sim. tá rolando uma luta aqui. Tá. Eu não sei se dá pra ver, mas aqui nesse baralho tá mostrando que elas estão lutando. E é assim que você faz a leitura, então. Você pegou uma carta, que isso aqui quer dizer luta, ou briga, pra mim parece uma luta, uma briga, e você vê, então, que tem um conflito ali porque saiu essa carta. Exatamente. Entendi. E uma carta vai fazendo ligação com a outra. Então, o tarô, muitas vezes, ele vai contando uma historinha. Por exemplo, se sair essa carta e em seguida sair essa outra que eu vou tirar aqui, que é o 5 de copas, tá? O 5 de copas mostra uma pessoa, um homem com a cabeça baixa, ele está triste, ele está lamentando, ele está sofrendo uma perda, né? É uma carta que eu até falo assim, ele está chorando o leite derramado. Na verdade, não é leite, é o vinho que está nas taças, né? Então, são as 5 taças que estão ao redor dele, né? Ó, E então, de copas são taças. deixa eu ver se dá pra ver. Dá pra ver? Dá pra ver? As taças estão caídas, ó. Não sei se dá pra ver, mas tem Algumas, duas de pé. sim. Tem aqui, ó, é um desenho de tem um rio ali, tem um fundo, né? Montanhas e tal. Uma pessoa triste, parece que ele tá triste, de cabeça Exatamente, baixa. ele está chorando, se lamentando. Tem taças caídas com vinho entornado, né? Tá? E aí tem 2 de pé e 3 é o 5. 5 Sim. de novo, o segundo 5. É, interessante, né? Sabe, o segundo 5. É. E aí, taças caídas, 2 de pé. Sim. Isso aqui quer dizer, então, tristeza. Tristeza, uma perda. uma Então, perda. o que diria? Se vem esse 5 de paus, depois vem o 5 de copas, eu diria que essa briga vai gerar perda de algo. Se você estivesse respondendo uma sim. pergunta de um cliente, Exato. era essa a resposta que você ia dar. A briga vai gerar a perda, às vezes, de um relacionamento. Ou se a pessoa está no emprego, ela pode brigar com o chefe e perder o emprego. Tá? Se for uma pergunta de trabalho, que tem Sim. isso. A pessoa pode perguntar coisas diferentes. Exatamente. Então, se fosse uma pergunta de trabalho, pode ter uma briga no trabalho que pode gerar uma demissão. Exatamente. Se fosse de isso. relacionamento, vai ter uma briga no relacionamento que pode gerar O uma fim separação. da relação. Entendi. Vamos tirar mais uma só para Vamos. mostrar de um outro exemplo aí de... Vamos para o 3 de ouros, tá? Que ele é uma carta que mostra... Pode mostrar. Mostra uma pessoa ajudando outras 2. Tem 3 pessoas aqui na foto, na imagem, que é o 3, né? Tem uma, parece que tá apontando para um calendário, tá mostrando, não sei se é calendário, Sim. tem um pergaminho. Sim. Ela tá mostrando aqui, como se estivesse dando uma orientação. Exatamente. Então, o que se diria dessa carta em relação a essas outras aqui? Que pode aparecer uma ajuda de alguém de fora para tentar harmonizar a relação, ou tipo assim, depois que isso aqui já aconteceu, por exemplo, dentro do emprego, pode ter um colega de trabalho que vai lá e conversa com o chefe, olha, aconteceu isso, não mande a pessoa embora. Tá? Alguém vai intervir para ajudar. Para ajudar. E numa relação poderia ser um amigo intervindo e tentando... Dando uma orientação, porque ele está mostrando uma coisa, vai mostrar alguma coisa, é isso? Ajudando o casal a fazer as pazes. Entendi. Quer tirar mais alguma para dar mais um exemplo? Ok. Vamos tirar uma carta, eu vou tirar uma carta que simboliza você. Ah, meu Deus. Você saiu fora disso até agora, né? Fiquei com medo. Olha só, é uma carta muito boa. Né? Não foi combinado, tá? Não foi. Não foi combinado. Então, é a carta estrela, o arcano 17. Esse aqui é arcano maior, tá? Porque não saiu nenhum arcano maior aqui. Entendi. Todas aqui são arcanos numeradas menores, com cartas de naipes.
E esse aqui é arcano maior. É a carta do arcano 17. Sim. Que é a carta que fala de esperança. E que se você continuar trilhando o caminho que você está, você vai chegar onde você quer. Olha só não pode se desesperar, se desesperançar, tá? Tem que manter a visão na esperança do que você quer obter, da sua meta. Não desista. Que legal, tá vendo? Eu não pedi e tirou de surpresa. Não sei se vai deixar isso, se corta, mas deixou, não esperava. E é uma carta com uma mulher num rio, parece um lago. Sim. Ela tá jorrando, não sei se vai dar pra ver. Ela tá jogando um vaso com água, né? Isso. Despejando dentro e tem uma super estrela super linda. Sim, essa estrela é o guia interior da pessoa. Que tá guiando que ela. Tá guiando para ela conseguir alcançar essa meta, essa missão. Olha aí que legal, gostei. Foi de surpresa, mas gostei. Então, essa carta aí seria aquele conselho que a terapeuta deu para mim. Se você não desistir, você vai conseguir. Olha aí, gente, vim fazer uma entrevista e sair com uma consulta. Coisa boa. Ó, Roxane, estamos caminhando para o final do programa. E eu queria que você aproveitasse, vamos aproveitar esse espaço para poder falar com pessoas que têm preconceito, sabe? Sobre isso, a gente falou, foi muito legal ter mostrado, são desenhos. Eu aqui não vi nada de maligno nesses desenhos, vi aqui as figuras, são imagens, como desenhos quaisquer, um desenho, uma ilustração, são ilustrações. E de tudo que a gente falou aqui, eu, de fato, vi verdade no que você falou em relação a ser algo para o bem. Entendi também que tem esse perigo de ser algo destinado ou direcionado para o que é ruim, tá? Então, queria que você aproveitasse esse espaço para poder falar com essas pessoas, né? Passar sua mensagem sobre preconceito. Qual que é o seu Instagram? Se alguém quiser falar com você, quiser se consultar. Tá, o meu Instagram é Luz Azul Terapia Holística. Luz Azul Terapia Holística. Quem quiser ler a respeito do meu trabalho, ver as avaliações, é só digitar também Luz Azul Tarô BH. Ok. Luz Azul Tarô BH no Google. No Google. E aí vai estar lá as suas avaliações. Sim. E se quiser no Instagram, é Luz Azul Terapia Holística. Legal. Então, aproveita esse espaço, fala com quem, às vezes, ainda tem preconceito, às vezes tem curiosidade, não teve coragem, né? Para poder procurar. Até para autoconhecimento, como você falou, como terapeuta, uma ferramenta terapêutica de autoconhecimento. Sim. Então, eu sei que é difícil, em poucas palavras, convencer uma pessoa a vá jogar tarô para você ver como é. Eu recebo pessoas que chegam totalmente incrédulas, querendo, inclusive, me testar, e saem de lá falando assim, você mudou a minha opinião sobre o que é tarô. E hoje eu vejo de uma forma totalmente diferente. Então, para quem é incrédulo, não precisa acreditar, não. Vai lá e testa. Simplesmente eu peço, seja sincero, aproveita a consulta para fazer as perguntas que você gostaria de saber. Não fique inventando, eu sou isso, eu sou aquilo, eu quero testar você. Até pode, mas você vai estar perdendo tempo. Então, leva as suas questões para consulta e você vai ver se é real ou não. Legal. Roxane, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Kellen. Espero que a gente tenha ajudado as pessoas a entenderem melhor como funciona, desmistificar, quebrar paradigmas e preconceitos quanto a isso que é uma ferramenta milenar, né? Milenar. Sim, milenar. E, como você disse, de autoconhecimento. A gente está encerrando mais um Segura essa Amarra. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente possa ter trazido aí conhecimento. E para quem ainda tem preconceito, vê de novo o vídeo, quem sabe, né? Pensa melhor sobre isso. Não tem nada a ver com religião, como a gente falou, de fato. Então, talvez seja o momento da gente abrir a mente para novas soluções, para novas coisas, tá? Fica aqui o meu beijo. Agora a gente pode falar, porque eu não sei aí, mas aqui sextou sim, sextou gostosinho demais. A gente se vê. Um beijo. Tchau.